Sejam muito bem-vindos ao Pé de Duo. Trazendo sempre um bate-papo descomplicado para facilitar a vida da família. E se você não me conhece, eu sou Luciana Moreira, Eu sou Ana Carolina nós somos pediatras e estamos aqui para simplificar o cuidado com a criança. e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Renata Retonde, fonoaudióloga, a mãe da Ana Luísa, a mãe do Pedro e a vovó da Com Catarina. certeza, vovó. Então, conta um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho, Renata. Meninas, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de saber dessa integração da pediatria com a fonoaudiologia e saber que vocês dão essa importância para a minha área. Eu sou formada há um tempinho, né, gente? Não posso falar não, mas eu busco sempre, quer dizer, na verdade, eu busquei trabalhar com assuntos onde eu vivi, para poder falar que além do que eu aprendi nos livros, eu também tenho a minha visão pelo que eu passei. Então, quais os assuntos e o que eu mais trabalho hoje em dia? A amamentação e atraso de fala. Por quê? Porque aqui foi muito ruim e aqui também foi, eu juntei tudo e quero sempre poder mostrar para as famílias o quê? Gente, o que está no livro ele é muito bonitinho, mas na realidade, é um pouco diferente. Então eu estou aí nessa estrada, sempre trazendo conhecimento científico, mas também com aquele olhar de mãe, sabe, gente? Eu acredito que quando essa mulher, ela vira mãe, ela já traz nas costas uma coisa chamada culpa. Então eu preciso ao máximo dar uma abraçada ali nela, trazer conhecimento e a minha visão mesmo como mãe, como avó daqui a pouco, sabe, E a gente? empatia muda tudo nesse cuidado, Ah, eu né? acho, sabe por Certeza. quê? Essa mulher ela tá muito feliz, mas ela também tá muito ali, assim, se sentindo fragilizada, feia, isso e aquilo, e eu não sei se eu tô fazendo certo. E aí você chega e abraça, faz um elogio, fala uma coisa mais, sabe, mais docinha, ela já fica assim: "Caramba, ufa". Pra levar mais leve, né, esse início é É mais sempre mais complicado. complicado, né? Ah, é, Com né, por mais que certeza. você tenha um, 2 filhos. Eu tenho 2 filhos que com a primeira foi péssimo, com o segundo foi ruim, mas aí no final dá tudo certo, né, dá tudo Sim. E certo. me diz, Renata, qual é a importância do fonoaudiólogo para o recém-nascido? Pensa em fonoaudiologia, você pensa assim: "Ah, é aquela tia que ensina a ler e escrever, né". Aham, Não, gente, a tia que exatamente. ensina a ler e escrever é professor o nome. E a tia que ajuda na dificuldade é a explicadora. A fono, ela tem uma área, assim, muito grande, gente, é de quem nasceu a quem está indo, né, então ela vai do bebê ao vovô, a vovó. Então o que que nós fazemos nesse início? Saiu da barriga, temos que ajudar a mamar. Ah, mas isso tem a consultora de amamentação, tem a enfermeira da maternidade. E aí eu brigo pela causa. Quem trabalha com sucção? Fono. Então, não desmerecendo o trabalho de ninguém, não estou aqui para isso. O pediatra sabe da criança, da cabeça à unha. E o fono sabe aqui, o fonoaudiólogo sabe aqui. Esse fonoaudiólogo que trabalha com crianças, né, com bebezinhos. Então, assim, a fonoaudiologia na amamentação é aquele primeiro start da minha profissão. Ele acabou de nascer, ele precisa de quem, fono? Ah, você está dizendo que todos os bebês precisam de fono? Depende. Se eu tenho ali uma dificuldade na amamentação, posso até chamar uma consultora? Posso, mas é o fonoaudiólogo que vai ali no primeiro momento entender o que está rolando para poder ajudar. Ao bebê, por consequência, a Uhum. mãe e a dupla. E vamos falar então um pouquinho desses testes de triagem que a fono é muito presente, né, e principalmente no teste da linguinha. O que que é o teste da linguinha? Como que ele é feito? Nós temos 5 testes a serem realizados e eu, como fonoaudióloga, tenho competência para realizar 2, que é o teste da orelhinha, que é o primeiro teste de avaliação auditiva, para saber se esse bebê nasceu ouvindo. Beleza, passou no teste, um beijo e tchau, vai viver a vida. E o teste da linguinha. O teste da linguinha é o teste que é para ver se essa criança nasceu com a linguinha presa, que é algo que já existe desde que existe gente, boca e língua, e que hoje está um pouco na moda por tudo que se fala sobre ele. Mas é para entender que a língua presa é algo que vive, as pessoas vivem com a língua presa. Mas se eu posso ali naquele momento identificar se tem a língua presa para fazer com que esse bebê mame da melhor forma possível, porque o mamar para ele, independente da via, mamadeira, peito, copo, colher, enfim, ele tem que comer. Então ele tem que comer da melhor forma possível para ele e sem pensar que dependendo desse teste, se der alterado, se esse bebê tiver a linguinha presa, ele está machucando a mãe. E aí é quando acontece muitos desmames. Essa mulher não quer passar pela dor, porque a dor ela é real. A dor é física, né? Ninguém finge que Exatamente. está doendo.
né? E um fato curioso, eu tive língua presa. Antigamente as coisas eram diferentes. Minha mãe Sim. teve muita dificuldade de amamentar, eu não mamei no peito. E ficou meio que a culpa da mãe. Ah, ela não produziu E leite aí e a lembra que culpa eu ficou pra falei ela. E exatamente, talvez ela nem já fosse isso. nasce, ela já é uma mulher que ela já carrega a mochila da culpa aqui, ó. Porque aí a sua mãe: "Ah, a culpa é minha, meu seio é grande, meu seio é pequeno, eu não tenho leite, ele é fraco. Ah, eu não soube pegar ela no colo e aí por isso que ela não comeu". E aí ninguém olhou que é que eu brigo numa boa causa, né, eu digo que eu brigo por o bem. Que eu falo: "Gente, não fica batendo na tecla de que tá ruim. Cara, avalia a boca do bebê". Porque nós temos alguns testes, muitos, que eles não são diagnosticados corretamente nessa vida de hoje. Esquece você que já passou, já foi. Não, é É porque muitos anos hoje Vamos em falar do atrás era dia agora. outra avaliação, né? faz parte da triagem, né, Exatamente, então antigamente tem que não Nem sair da era. existia, exato. maternidade com Não, aquele teste tem que realizado. fazer. Por quê? Mas tem um porquê nisso. Porque lá atrás a sua mãe não quis mais, porque doía, porque não conseguia, pá, e te deu leite de fórmula. E eu não brigo por conta da fórmula. Tem fórmulas que são muito bem-vindas, porque fórmula é comida. Mas a indústria do leite, da fórmula, ela teve um crescente, assim, gigantesco. E aí chegou alguém e falou assim: deixa eu entender por que que essa indústria foi lá para as sabe? E aí o teste virou lei em 2014. E aí se viu que sim, se o bebê tem a língua presa, ele não consegue mamar, essa mãe não vai dar de mamar. Pô, mas e aí? Tem mãe que tem leite, e tem mãe que desmama com o seio escorrendo. E aí você fica assim: "Caramba, podia ter sido menos um para deixar a indústria farmacêutica e, enfim, rica, mais rica, né". E ela traz para a cabeça dela de que: "Ah, eu não consegui, eu isso, eu não aquilo", e às vezes não era isso, era uma boca que ninguém viu. E na sua opinião de fonoaudiólogo, quando tá indicado a frenectomia, que é cortar lá o freio da língua? E nada de piquezinho. É, pique não, porque se eu tenho ali fibras, porque são fibras, né, se eu tenho fibras e eu faço um pique, que hoje existe uma maternidade aqui no Rio que ela já tem até um profissional que fica lá dentro para fazer o pique. Se eu tenho um profissional que faz o pique, ele está dizendo para aquele bebê: "Ó, tô tirando só aqui as da frente, as do meio para trás, tu se vira, entrega para Cristo". Não é isso. É tirar tudo, porque eu preciso que essa língua posicione, trabalhe, para poder num primeiro momento, né, no bebezinho, fazer o movimento de sucção. Mas lembrando que a frenectomia, ela é indicada quando tem essa real necessidade. Por que que eu estou falando isso? Porque muito se fala também de que: "Ai, faz uns exercícios que ela solta. Uhum. Ah, ela vai crescer". Espera É, soltar. vai soltar, não é milagre da fé. Não vai soltar, o rosto vai crescer. Ah, esse bebê tem 15 dias, quando ela tiver 5 anos, ela cresceu, o rosto cresceu, o freio também cresceu. Não. Então, se é alterado, é fazer. E aí, o fazer, que é, que é a retirada do freio, em qualquer idade. Mas eu, na minha experiência, o que, que eu sempre falo? E aí é um conselho para as famílias. Enquanto você que tem um bebezinho em casa, que tem a linguinha presa, eu vou dizer agora para todo mundo aqui, hein? Fazer bebezinho é a melhor coisa. A criança maior demanda de muita dificuldade para quem avalia, para quem vai fazer, para quem vai tratar depois e financeiramente é muito mais gasto. Por quê? Porque esse bebezinho ele só suga, só entre aspas, né, gente? Ele só tem uma função, além de Que fazer cocô garante e a vida xixi. dele, né? Exatamente. Mas ele só suga. Se eu pego uma criança depois de 6 meses que come, eu preciso ensinar, eu fono, a sugar, porque ele vai continuar sugando. Mamadeira, peito, copo, enfim, sugar, mastigar e, consequentemente, deglutir. Essa família gastou mais dinheiro com fono, porque tem 3 funções. "Ah, não vou fazer frenectomia agora, vou esperar crescer para ver se o milagre da fé vai rolar e tal". Não rolou. Fez lá na frente por conta da fala. Aí eu tenho que ensinar mastigar, deglutir, eu tenho que ensinar ele a fechar a boca para ele não dormir Uhum, desse jeito e a falar. Mais dinheiro essa família gasta. sim. Então, se puder fazer ainda bebezinho, financeiramente falando, é melhor, né? É melhor para o bebê, para todo Menos mundo, é melhor. desgastante para a Menos des criança, Ai, para a é. família, É, né, por com mais que seja certeza. assim, ai, vou fazer com o meu bebezinho pequenininho. Aí eu falo, cara, confia em mim.
Se você confiou em mim para avaliar, confia em mim que agora é o melhor momento, mesmo sendo sua coisinha pequenininha, é melhor para todo mundo. Sem contar que diminui chance de engasgo, Não, outras tudo isso. Sim. complicações E aí relacionadas à é língua bom que fique presa, bem né. claro para a família isso, sabe, porque a família, ela tem orientação da pediatra, e aí o fono vem só para dar o pluzinho ali, para juntar isso, porque a família não tem obrigação de saber, né. É, tem que Ela ser um fica trabalho contando conjunto, né, com Exato. tem. E certeza. ela fica contando com o que o pediatra fala, e aí a fonoaudióloga vai ali só dar o negocinho e para seguir. Mas como que os pais podem observar em casa que talvez o filho tenha alguma alteração, o bebezinho ali pequeno tem alguma alteração relacionada ao freio? Porque assim, não é receita de bolo, né. Meu filho pode ter engasgo se eu ter estalos. Engasgo todo mundo sabe o que é engasgo. Estalo é quando mama, por exemplo, independente de ser seio ou mamadeira. Tem mãe que escuta e fica aí eu falo: "Ó, tá Uhum. estalando". "Ah, é isso?" É porque o Aí bebê que eu: sempre instalou parece normal, né, é ele mamando. "Bom falar isso". Aí olha só um outro sinal que ninguém percebe. Ontem eu fui fazer um teste da orelhinha, que eu olhei o bebê mamando, o bebê estava dando a cova. Aí eu olhei o bebê com aquela covinha, aí eu: "Mãe, vamos tirar ele do peito só um pouquinho". E aí ele riu, e ele não fez a cova rindo. Aí ela colocou de novo no peito, porque eu precisava dele quietinho para fazer o teste da orelhinha, e aí ele e aí a covinha, não é a covinha bonitinha que puxou do pai ou da mãe, ele tá fazendo força na sucção, e aí o músculo entra. Então você viu que eu já falei 3 sinais? Sim. Sim. E aí aquele bebê, que ninguém consegue perceber, tipo: "Ah, vou dar de mamar". É um bebê que fica: ah, ah", e aí ele solta, ele pega e ele vai, e aí a mãe: "Gente, eu já tenho um filho que é estressado, menina, tu Conheço. sabia?" Aí eu: "Mas estressado como?" Ele fica naquele desconforto, ele pega, ele solta, aí eu viro: "Será que pra ele tá bom?" E aí você acha que toda a família sabe o que que é isso? Não. "Ah, então você tá dizendo que todo bebê que tem isso aí, que você disse, tem língua presa?" Não sei, mas eu tenho que avaliar. Sim. Não É um sinalzinho de necessariamente, né. alerta, né, Não que tem jeito. precisa de E aí tem avaliação. vários. E aí tem o calinho na boquinha, que é força na sucção, porque só a gente pensar assim: "Cara, eu sou bebê, eu preciso comer. A comida tá no seio da minha mãe ou tá na minha mamadeira. Eu vou pegar do jeito que dá pra mim. E como que dá pra mim? Ah, do jeito que eu vou". E aí eu tenho alguns sinaizinhos. Então, assim, o bebê não consegue ter esse discernimento de que ele tá fazendo força, e aí ele tá fazendo a cova, ele não tem noção de que ele está fazendo a força e ele está estalando, então precisa observar. Não tem jeito. Cada um vai ter um negocinho. Claro que tem bebês que tem o combo. Adoro combos. Mas cada um tem uma coisinha assim ou outra. E vale lembrar, né, que isso é avaliado também na consulta do pediatra, né, Sim, então o pediatra sim. avalia ali também no Exatamente. momento da consulta e até identifica esse momento que precisa E da o Exatamente. fonoaudióloga, pediatra né. tem que dar esse segmento, né, É, Isso. fazer essa orientação para a família de que precisa de uma avaliação, a gente sim. explicar qual a importância de uma avaliação, porque às vezes os pais acham que a gente está encaminhando, vai fazer um corte na língua, mas não vai ter nenhuma diferença na vida da Uhum. criança. Porque tem gente que fala que resolve sozinho, que vai melhorar quando a criança Milagre da crescer. fé. Então é difícil da gente combater, às vezes, esses pensamentos, então a gente É. precisa muito criar essa confiança com a família e indicar profissionais que realmente trazem essa segurança também. Eu falo muito que a voz do pediatra, ela é muito soberana. Se o pediatra deixa passar isso e viver no milagre da fé, ou é aquele pediatra que prefere a fórmula, e aí eu não estou aqui dizendo nada de ninguém, mas eu preciso que esse pediatra tenha uma postura de orientar essa família. Se a família vai procurar ou não, o pediatra fez a parte dele. Sim. Mas o que que eu vejo? Que as famílias, não estou generalizando, mas assim, é porque eu pensei nisso aqui agora. Elas procuram quando tem um grande motivo que é real. Meu bebê não está ganhando peso. Meu bebê está ganhando peso Engasga assim. muito, É um né. engasgo, tipo, é um segundo, mas o Mas o primeiro que faz peso é. ele: "Opa, espera aí, deixa eu procurar esse negócio aí, o que que você mandou? Fono, né? Fono é para quê? Achei que fosse para ler". Aí você: "Não", aí vocês dizendo a importância. E aí eu acho que o primeiro grande motivo é perda de peso ou não ganho como vocês gostariam que ganhasse. E aí no segundo é engasgo, porque ninguém quer ver filho de ninguém engasgando. Nem o pediatra quer ver o paciente dele, nem a mãe quer ver o filho dela. E aí os outros, são muito pormenores, porque a família não entende a importância, porque a língua presa as pessoas vivem. Conhecemos tantas e tantas pessoas de língua presa e que tá todo mundo aí. Mas a primeira fala tem sempre que partir daí, ó.
para mostrar da importância que não para aí. Tem que vir tem que mesmo ter o olhar multidisciplinar. E a gente juntando essa coisa do teste da linguinha e tudo, como é que a gente sabe se o bebê tá mamando bem? Então, o bebê ele vai mamar, Deus sabe lá como. Ele vai aprender, né? Ele vai dar o jeito dele, eu digo isso. Ele vai se virar nos 30. Tu acha que vai ser uma covinha que vai impedir ele de mamar? Não, ele vai até suar, porque ele tá fazendo uma força danada, mas ele mamou e ó, relaxou. Mas ele relaxou, será que ele relaxou de barriga cheia Ou de ou ele relaxou cansado, porque ele né? cansou? E aí tem mãe que fala assim: "Nossa, ele sua a beça". Pô, porque é uma peleja, né. Correndo Então uma assim maratona e pra mamar, né? É é, isso. mas ele não vai deixar de mamar não, tá. Ele só vai deixar de mamar se a língua for presa real, que ó, tenho que tirar leite de pedra. Do contrário, minha filha, ele se vira, ele coloca a cabeça mais pra cá, a mãe coloca ele quase em pé, ele dá o jeito dele. Então deixar de comer? Deixa não. Vai a trancos e barrancos, mas Mas vai. vai, né? Pois é, Ah, uma vai. dúvida muito comum é exatamente essa. Fez o teste, deu que é o teste alterado, mas tá ganhando peso, tá mamando bem. Então, então talvez nem precise, né? A família já acha que talvez nem precise Porque qual é dessa a primeira coisa que ela avaliação. vê? O peso. Um bebê. A família e é isso, né, gente, a família num primeiro momento ela quer ver a curva, que subiu, e para ela tá bom, e aí eu brinco, né, e eu falo muito sobre isso, mas tá bom para quem? "Ah, tá ótimo para mim", mas para quem entende tá bom? Você já percebeu que tem esforço dele, que às vezes também pode não ter, mas é e aí família gosta muito de falar assim ó: "Ah, é um bebê que dorme mais, né, ele tá mamando bem, eu fico 50 minutos com ele e é ótimo", eu: "50 minutos? Ai é", ou então: ele mama de hora em hora, por isso que ele ganha peso, né, o de hora em hora", e aí eu brinco assim ó: "Você come de hora em hora? Por que que ele tem que comer de hora em hora?". "Ai, mas e a livre demanda? Você está me dizendo que não pode fazer a livre demanda?". Eu falei: "Espera aí, imagina se eu como em livre demanda, Senhor Jesus, né, vou estar rolando, né". Então assim, para as famílias, viu que está ganhando peso, ela senta e vamos viver Dá a uma vida, relaxada. vamos relaxar, e não é bem assim. Hoje nós temos algumas questões que a gente precisa pensar, sabe, porque às vezes eu olho, assim, tem freios que são clássicos, e o bebê está ganhando peso. Porque a gente tem que pensar no ganho de peso não só na boca chegando, nós temos que pensar que tem mãe que tem leite que é de jatão, ó, tchá, tchá, e aí tu acha que o bebê não vai mamar não? O bebê Ele só nem abre a tem muita boca, ó. demanda, né? Ele só chega lá e mama. Qual o trabalho que ele teve mesmo? Ele abre a boca e fala: "Senhor, cheguei na no poço de petróleo". E ele mama e ele vai ganhar peso? Sim, vai ganhar. Então é isso, é mito isso de que: bebê de língua presa não ganha peso". Quem falou isso, mentira, ganha peso sim, Deus sabe lá como, mas deixa a criança ganhar peso. E depois que faz a frenectomia, precisa continuar com fono? O que que o fono trabalha ali, mesmo no bebê pequenininho, sabe? Imagina que o bebê, ele é pequeno, ele só faz, bem a grosso modo isso explicando, né, gente, ele só faz uma posição, porque a língua tá ali, ó, sem a mobilidade que ela deveria. E aí tira do nada aquelas fibras, e aí tem família que chega para mim e fala assim: então a língua vai ficar boba". Eu: "Não, gente, língua é um músculo, onde ela precisa ser exercitada, e ela vai ter que ir pra academia. A academia dela é o mamar. O bebê então de seio é uma academia ótima. O bebê de mamadeira, o processo de sugar é diferente. Então eu tenho que ter um olharzinho mais para esse bebê de mamadeira, né. Quando eu falo mamadeira, incluindo tudo, porque o mamar na mamadeira é sugar. Nos outros utensílios é lamber. Fono não gosta de outros utensílios. Enfim, então o que que a fono faz no pós? Explica para o bebê assim: "Ó, sua língua está solta fisicamente, né, anatomicamente ela tá solta. E aí eu preciso ensinar ele com exercícios, eu preciso trabalhar a musculatura, porque imagina, ele ficou 9 meses na barriga, porque essa linguinha presa está desde a 10ª semana da gestação. Então ele ficou 9 meses ali assim, com essa língua mais ou menos, né, gente, assim. E aí agora ela tá solta. E por consequência tudo isso aqui era travado, porque essa língua não se mexia. Aí agora soltou. E aí eu vou ali, trabalho musculatura de bucinador, eu trabalho onde ainda tenho alguma dificuldade e normalmente e coloco para mamar, que não existe exercício melhor que ato de sugar, principalmente peito, né. E aí, normalmente bebês eu vejo ali 2 a 3 vezes, e aí voltando, se a criança for maior eu consigo com 2, 3 vezes? Não, eu preciso de mais vezes. Então à medida que essa criança
cresce, uma criança que come, você acha que eu consigo só 2, 3 vezes fazer ela sugar, mastigar e deglutir? Não. Então, por isso que eu falo que financeiramente falando, é muito melhor bebezinho, essa família gasta muito menos com fono. Crescer um pouquinho, ela vai gastar mais, são mais funções que eu preciso ensinar para o músculo língua que ela tem que na mastigação, ó, você tem que lateralizar a carne, ó, não dá comida triturada na amassada, vamos dar comida seca para fazer ela fazer isso aqui. Então tem mais custo. Essas tensões musculares associadas ao freio curto, ele pode ter algum impacto mais futuramente na criança, né, no desenvolvimento? Pode, a gente até fala sobre isso na questão motora. E aí hoje, quando se fala de freio, gente, é um tema muito, muito discutido para a parte boa e para a parte ruim, né. Ruim que eu digo assim, tem um grupo de pediatras que eles entendem a língua presa, e aí eles entendem e encaminham. Tem uma outra parte aqui da pediatria que não entende, acha que vai viver no milagre da fé. E aí, para falar sobre parte de desenvolvimento motor, é muito mais difícil fazer uma família entender que a tensão corporal pode ter muita associação com esse freio, porque o freio são fibras, e por dentro nós somos interligados por fibras, né. E aí um bebê que vou dar uma dentro do meu pouco conhecimento da parte motora, porque cada um no seu quadrado. Coloquei um bebezinho para mamar, se e aí é só isso que eu vejo, tá, porque não é minha função, não é meu conhecimento. Coloquei um bebê para mamar, a primeira coisa que eu vejo é se esse bebê tá mamando aqui, ó, orelha como é que é o nome? Ombro. Orelha, ombro. É um bebê que já tá, ó, todo duro. E aí, o que que eu faço? Eu pego as minhas 2 mãos e com ele mamando. Eu desço real, que a mãe chega e fala assim: "Nossa, mas o bebê não chorou, então não tá doendo". Então, por que que eu tô dizendo isso? Porque um bebê, ele precisa estar deitado mamando com a na mãe dele, assim, ó. Se eu tenho um bebê colado aqui, é um bebê que já tá aqui, ó. E aí é um bebê que eu chego e falo com a mãe: "Olha, eu queria que ele tivesse com esse espaço", que significa o quê, ó? Que ele está relaxado. E aí quando eu vejo algum bebê tensionado, uma boca mais por mais que a minha função seja a boca, eu vejo uma boca um conjunto de musculatura mais assim, se ele está assim aqui, ele está todo aqui. E aí eu acho super importante você avisar isso para a mãe, para a família, e encaminhar para o fisioterapeuta pediátrico. Pode não ter nada? Pode. Mas eu vou saber avaliar? Não sei nem por onde começar, só sei isso aqui porque me ensinaram. E aí eu entendo que isso aqui está perto disso aqui, então eu sei ver. Do contrário, eu sempre encaminho, sabe? Porque chegando lá, tem vezes que o fisioterapeuta pediátrico, ele olha e fala assim: "Ó, eu encontrei isso, isso, isso e isso". Eu fico: "Gente, eu não sabia ver nada disso". Porque eu não tenho que saber mesmo, né? Como tem vezes que o fisioterapeuta pediátrico fala: "Olha, eu vi sim essa tensão, mas aí eu soltei, pá-pá-pá, pá-pá-pá, fiz isso e isso", eu fico: "Ufa". Então eu sou muito disso de que eu acho não, tenho certeza, que nós não temos que omitir informações para as famílias, porque as mães, quando elas recebem um bebê, elas recebem tanta coisa, assim, são muitas informações. Então, quanto mais nós pudermos passar de informações para o melhor, eu acho que é válido, né. É, às vezes o pediatra acaba ficando com um pouco de medo, né, de É, ficar encaminhando demais ou ficar alarmando demais, porque às vezes as famílias ficam, um pouco receosas, né, de diagnósticos e etcétera, mas esse olhar multidisciplinar eu acho imprescindível importantíssimo, para importantíssimo. todas as famílias, para todo o acompanhamento das crianças, e é exatamente isso. Se passa daquele ponto, eu acho que tem alguma coisa alterada, eu tenho que caminhar para quem sabe tratar e conduzir aquilo E ter melhor um do que a olhar gente, né. porque é o que eu brinco, né, pediatra vê da cabeça à unha. Quando você manda para alguém, o alguém só é o especialista naquilo ali, então você não é que você tenha tirado o seu corpo fora, você viu, pensou que precisa de um olhar específico, e aí você vai ter uma opinião, um diagnóstico ou não de nada ou de alguma coisa, de quem sabe, porque você sabe o corpo todo, né. E aí o fisioterapeuta sabe disso, o fonoaudiólogo disso, o nutricionista disso, o psicólogo disso, entendeu. Você consegue oferecer o melhor, né, quando Eu você manda ali acho. para o E eu acho, e o quanto especialista. antes é melhor. Imagina você pegar, sei lá com 7 anos, uma criança que não engatinhou, que hoje ela é uma criança tortinha, ela tem um desnível, e aí você fica: "Caramba, por que que lá quando ela tinha
5, 4, 6 meses, eu não encaminhei ela. Ou encaminhei, mas a família não foi. Eu acho que Eu cabe acho. também, eu sou um pediatra meio chato, né, eu fico cobrando. Eu também. Eu fico Eu cobrando, sei. eu já falei pra ir na fono, foi na fono? Não É. fui. Todo mês eu fico ali cobrando. E aquele negócio que a gente Que a combinou na gente consulta conversou. Isso é passada. legal Tem uma que até já chega se desculpando, então, eu já É. marquei, ela vai porque eu mas acho que a ainda mãe se não sente foi. cuidada, sabia? Né, porque é muita coisa na cabeça da mãe, né. Ela era uma Sim, mulher, não que ela não seja mulher depois, mas assim, ela era uma mulher, agora ela é mãe de um ser, que ela tem uma caderneta de vacina para dar não sei quantas vacinas, ela tem que fazer o que a pediatra mandou, ela tem que fazer o que não sei o quê, e ela fica: "Meu Deus". e E ela eu tem que acho cuidar que da tem que casa, trocar fralda, alimentar, ela tem que fazer e aí por tudo, isso né, que eu acho ela que tem lembrar, ela vê que: "Caramba, ela lembra que ela tem que me cobrar disso, né, ela lembra que na consulta passada ficou pendente isso aqui", eu acho legal, é cuidado. Eu gostaria que fizessem comigo, como mãe, entendeu. A gente voltando um pouquinho lá no início da nossa conversa, que a gente falou sobre o teste da orelhinha. A gente não explicou muito bem, você até falou que É. foi na casa fazer. Como é que funciona isso? É, o teste do orelhinho é aquele primeiro exame, né, para saber se nasceu com perda de audição, porque, posso explicar um pouquinho sobre ele? Claro. O teste da orelhinha é um exame, assim, que para um bebezinho que nasce, foi uma gravidez tranquila, a mãe não teve nenhuma doença, o bebezinho não ficou na UTI, o bebezinho foi tudo show. É só o teste da orelhinha. Passou, vai embora, tchau. Mas pode acontecer de na maternidade não passar, porque faz parte de mais uma das triagens do hospital. Todos os hospitais eles têm esse teste? Não. Saiu, tem que fazer, né, porque tudo tem prazo. Sabemos que tem o prazo para o teste do olhinho, do coraçãozinho, do Do pezinho e tal. pezinho? Orelhinho e linguinha também. E aí, o teste do orelhinho, ideal que seja feito até o 15º, mas tem gente que faz até 30 e tem gente que faz com 6 meses, mas tem que Fez, fazer. né? Porém, se eu tenho um bebê que nasceu prematuro, fez uso de medicamento na UTI, ficou internado mais de 5 dias, é filho de uma mãe com HIV positivo, é filho de uma mãe que teve sífilis na gestação, rubéola, citomegalovírus, herpes, surdez da família, né, surdez de primeira família, assim, pai e mãe, são várias coisas. Esse bebê não pode fazer só o teste da orelhinha, e isso, desculpem vocês, vejo o pediatra pecar muito, Sim. porque não tem conhecimento de que é lei, é norma, tá lá, que todo bebê com alguma dessas condições, que são fatores de predisposição de perda de audição, faz o teste da orelhinha. Passou ou não passou. Tem que fazer um exame chamado Bera. Ai, mas o Bera custa R$ 1.000. Meu plano não cobre. E aí que, se você não quiser fazer, eu não vou saber se seu bebê nasceu com perda de audição. O teste da orelhinha, ele não pega a via auditiva toda. Ele pega até aqui. E para quem nasceu normal, não teve nada na gravidez, o bebê tá show. Pode ser avaliado só isso aqui. Mas se eu tenho um desses fatores, que eu nem falei todos que eu não lembro, eu tenho sim uma colinha, porque são muitos, eu preciso fazer o Bera, que é para ver literalmente essa via do ouvido, literalmente até o tronco, para ver se está todo mundo ali bem. Porque a perda de audição, diferente da perda de visão, a perda de audição ela é silenciosa. Então você pode ficar lá: "Oi, Joãozinho, Joãozinho", Joãozinho não olha, mas o Joãozinho não olha porque ele não olha, porque ele não está ouvindo, ou o Joãozinho não olha porque o Joãozinho está pensando sei lá em quê. Por quê? Porque se nós não conseguirmos enxergar, daqui a pouco a gente vai fazer assim, ó, e eu não vou conseguir, porque eu demonstro. A perda de audição é a criança distraída. E nem Entendeu? toda perda de audição é total, né, então pode ser que ele Não! É. escute um pouquinho, e aí Exatamente, tem um pouquinho de atraso ali depois na fala, no exatamente. desenvolvimento Mas e não aí, vai passar meio quem que vai batido, né. provar? Exame, porque Mas assim, senão do passa lado de por cá eu vejo muita dificuldade das famílias em marcar o Bera. É, também. A Muita, questão do muita bebê dificuldade. dormir, eles sempre É, e aí relatam pra isso também. sedar tem muita dificuldade pra marcação. não sei o que que eu faço agora para responder. Eu choro, Não, fico é um problema geral, né, mas não vocês do conseguem entender que é no colo de vocês Com da vocês são certeza. indicação, soberanos, né. vocês são soberanos. Eu digo que o que pediatra fala, pediatra está à direita de Deus Pai, que tudo que vocês falam a família vai seguir, e é vocês reforçarem, justamente quando vocês entendem. Agora eu dei um exemplo bem lúdico para vocês. O teste da orelhinha vai ver a Avenida das Américas, do Recreio até a Barra. O Bera vai ver da Avenida das Américas até São Conrado, mas eu estou indo para São Conrado, então eu quero ver o Bera.
Eu preciso que eles entendam que eu preciso ver essa via. E a Completa, perda, né. ela é silenciosa. Ai, com 5 meses eu chamo: "Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho tá olhando para o ontem". Mas será que o Joãozinho tá olhando para o ontem, ele não tá escutando o Guizo aqui, ó, chacoalhar, e o Joãozinho não vai conseguir virar a cabeça. Por quê? Porque o Joãozinho não tá ouvindo não, tá. Aí, de repente, tu pega uma panela e pá! Aí o Aí o Joãozinho Joãozinho olha. olha, porque a panela é mais alta que o trocinho que você ficou aqui. E aí são vocês, gente. Parte tudo do compromisso que eu digo não, é disso, do que vocês já Uhum. fazem. Fez o Bera, fez o isso, e aí o Bera com sedação, um bebezinho normalmente não seda, gente, não tem É. necessidade. Necessidade. É porque Agora, demora tanto pra marcar, que aí chega a necessidade do bebê. Aí o bebê já tá lá Criança com cresce. 6, 7 meses, e aí ela precisa ser sedada. aí com 6, 7 meses é aquilo que eu oriento. Cara, fica ruim, fica acordado de madrugada. Acorda o bebê também, para quando chegar às 6 horas da manhã, ele que ele der a desmaiada, tudo bem que o adulto vai desmaiar também. Não dorme e vai com ele para a clínica para fazer. Porque precisa estar no sono natural, é um exame muito delicado, não fura, não nada. E aí precisa desse sono natural, sabe. E nos mais velhos não tem jeito, sedação, nada de copinho de remedinho de alergia, para dar aquele negocinho assim e Ai, o fui. coração quase para Meu, quando se fala isso. Não, o fizer meu Pô, também, quase para. o meu exatamente. também. E aí eu fico muito triste ontem também. Eu sempre gosto de trazer experiências. A mãe me mostrou um Bera que eu falei assim: como que foi a sedação? Porque eu sabia que esse lugar não tinha sedação. Ah, então, deu um copinho de cafezinho, e aí eu imaginei que tivesse algum antialérgico ali, né, sem citar nomes, que eu não sei também. Falei e aí ele dormiu, mas ele dormiu um pouco assim, ele não estava lá, nos braços de Morfeu, ele estava ainda mais ou menos ali. Falei: "Ah, por isso que deu essa onda aumentada". Falei: "Ah, tá". Falei: 2 anos. Que 2 anos é sedação real, gente. É, coloca pra dormir, que aí o cérebro dá uma desligada, dormir, e aí faz o Bera. Porque já não é um exame barato, sabe. Se Sim, você pra você fizer fazer ainda meio assim, mais ou pô, menos, aí você né. faz meio mais ou menos, aí quando mostra pra fono, que pediatra não tem obrigação de saber, pediatra vai ler, porque ele sabe ler, graças a Deus. Aí quando eu olho, eu falo: "Pô, a imagem, cara, ela gastou". Aí eu olho, eu falei: "Pô, podia ter feito num outro lugar, podia ter feito com sedação". E aí quando que você chega e dá a notícia: "Mãe, vamos ter que fazer outro, porque esse aqui não ficou legal". Cara, famílias, né, elas arregalam e pensam assim: "Ó, vou ter que sedar? Vou ter que gastar dinheiro de novo?". Aí eu: "Não adiantou muito isso daqui não". É, e todo mundo vive uma vida corrida, né, você tem que Pô, parar, se programar corrida e todo. financeiramente também, Se né. programar tudo de novo pra fazer Pô, isso ficar tudo de aquela noite lá novo. sem dormir de novo? Não, mas tinha que ter feito com a sedação correta aqui. E gasta, né, gente, é dinheiro, né, E é um dinheiro exame que tem que ter paciência de fazer com o tem. bebê, não Quem tá tem aqui, eu jeito. faço Bera. Hoje não mais por conta disso, com a minha vida corrida, eu não quero mais ter essa paciência de ficar, às vezes, 40, 50 minutos esperando para fazer um lado, mas ele tem 2, né. Aí eu fiquei 2 horas fazendo, não É. consigo, porque tem que ter essa paciência. Para fazer o quê, gente? Para você entregar o melhor, né. Sim. Porque eu me coloco no lugar da mãe que juntou dinheiro, que passou no cartão e que não tinha dinheiro, pegou emprestado e: "Mãe, esse exame aqui, a gente vai ter que repetir". Cara, a mãe só pensa assim: "Mas eu não paguei nem o dinheiro que eu peguei com meu cunhado, vou ter que fazer outro?". Ainda tá em 12 vezes no meu cartão, eu hoje Pô, vou eu ter que penso fazer muito no outra, né. outro. No momento que você pensa no outro, você fica assim: "Pô, e aí a mãe de novo? Ai, a culpa foi minha, que não sei o quê". E o teste da orelhinha, quando ele vem alterado, qual seria ali o caminho das pedras? Fazer um outro, e aí não precisa ter aquela lenga-lenga: "Ah, espera 30 30 dias". dias, isso vem Vem escrito escrito, na vem caderneta, lá, no teste, reteste 30 reteste em em 30 30 dias. dias, Gente, o bebê chegou em defendendo casa. os pediatras. Tá Tá bom, então não vou escrito brigar com Tá lá, vocês não, escrito. tá espera aí. escrito. Ele Vamos sai da então maternidade lá, ó. vamos falar então com quem? Ministério da Saúde, quem faz a caderneta? É só raciocinar, gente, deu alterado na maternidade, porque ainda pode ter líquido do parto, A gente vai beleza. brigar com a fono da maternidade, que é ela que escreve. Eu tenho vários motivos para brigar também, tá, então vamos começar a brigar. Lá deu alterado, vamos imaginar que é por conta do líquido do parto, que é o vernix, vamos imaginar que seja por isso. Aí ele foi embora para casa. Ele tá tomando banho todo dia, né, ele tá tomando banho, então isso tá indo, ó. "Ah, mas eu tampo aqui, que é para não entrar água". Mas bem ou mal, gente, uma coisinha ou outra, aí você vai lá e limpa, esse vernix ele vai saindo, ele vai saindo. Então o que que eu falo quando uma mãe me procura: "Ah, então, deu alterado, mas a pediatra pediu para esperar 30 dias". Aí eu: "Não, você pode fazer. Tá tomando banho? Tá. Então,
Para sua segurança, tá? Não vamos esperar 30. Quer fazer com 10, 15? Dá super para fazer, gente, porque assim, já tomou banho, já tá saindo, porque a gente sabe ó, que orelha de bebê a gente não limpa. Não precisa nem Sim. colocar o cotonete na portinha. Você vai pegar a toalha fralda, a ponta, né, que é mais durinha, porque ela é toda molinha, mas na ponta tem a costura. Você passou aqui, aquilo que estava lá dentro, ele já tá vindo. Ele tá vindo. E aí você vai limpando. Então, assim, eu hoje falo assim, gente, de 10 a 15 dias super dá pra fazer. Mas aí tem mãe que fala: "Não, eu quero com 30, que a pediatra mandou com 30". Eu falei: "Então tá bom, com 30". A gente espera, né. Então, se É você o quer com é 30, o a que gente dá. espera. Fazemos o que a família quer que eu faça, Sim, com entendeu? certeza. Aí voltando na questão do freio, falar dessa criança que tem dificuldade para comer. Por que que uma criança que tem dificuldade para comer pode ter um freio alterado? Porque a língua, da língua presa, ela fica parada. Aí chegou, vamos imaginar aquela criança menorzinha que hoje nós sabemos, né, gente, você que tá em casa, pai, mãe, vó, gente, não tritura comida mais não, passar na peneira, liquidificador, é levemente amassado. "Ai, mas não tem dente", então o vovô de 82 anos que não tem dente não vai comer? Vai. A estrutura é firme para dar conta. E aí, o que que o freio causa? Se ele trava essa língua não vai ter mobilidade para lateralizar a comida que entrou, aquela primeira comida levemente Aham. amassada. Tô nem dizendo a segunda comida que é arroz e feijão, É a né. introdução mesmo, né, O início, introdução, vai vamos para o conhecer o início. alimento, É. né. Independente do método também, tá? Se a pessoa vai querer Se fazer é o BLW, BLW, né. pegar na mãozinha, se a pessoa vai querer misto, um pouco no pedaço, um pouco no amassado, tal. E aí, se eu não consigo jogar para um lado e para o outro para poder porque eu brinco que assim, ó, aqui é maior que aqui. Então, se eu não mastigo aqui, quando cai aqui, eu engasgo, porque o troço desceu de qualquer jeito. Lembra do mamar de qualquer jeito? É. Desceu de qualquer jeito. E aí, se eu tenho essa língua que está causando essa imobilidade de lateralizar, o alimento vai ficar: "Tô dando", melhor, "tô recebendo". Ou ele vai ficar tudo aqui, e aí depois quando descer, desce do jeito que desceu, né, só que desceu bolotão, porque ele estava retendo. São crianças então que eles ficam retendo mesmo o alimento. Tem criança que entrou, mas cospe que volta. E aí eu falo com a mãe: "Pega aquele cuspido mesmo, volta com o cuspido". E aí, 3 horas depois, ela consegue acabar de comer aquele pratinho de comida, porque cuspiu, voltou, cuspiu, voltou, cuspiu, voltou e ficou nisso. E aí, qual é o teste que eu faço? Que eu falo para as famílias, e eu gosto muito de falar isso com o pediatra. Liberou a introdução alimentar? Tá lá com os marcos, tal, 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 beleza? Dá uma carne, porque a carne que é o teste. Porque assim, ó, ah, liberei a comida. Aí vamos supor que a comida seja batata baroa, chuchu, brócolis, couve-flor. Tudo moleza de comer, né, gente? Sim. Tudo moleza. A cenoura no BLW, ela é cozida, então ela é mole também de comer. A beterraba, ela é cozida, mas não é tão difícil. Dá um faz um peito de frango desfiado. Não estou dizendo peixe nem carne moída. E aí tem muitas famílias que chegam para mim e falam: "Olha, não tá comendo, mas menina, então, come carne moída e peixe, salmão, que é uma beleza". Eu fico: "Até eu, né". Molinha a vida inteira, né. "Ai, mas come brócolis". Aí eu: "Sim, vai segurar na arvorezinha e vai comer". Agora dá um peitinho de frango desfiado. Fez o peito de frango do jeito que é, né, sem sal, do jeito que tem que ser. Desfia um pouquinho e deixa pegar. Ou dá, oferta, ou no primeiro fiapinho, porque a família tem medo, não vai dar uma colher com 3, 4, 5, não vai dar, porque tem medo, vai dar com um. Ou essa criança engoliu direto, ou essa criança vai ficar ali, ó, igual um camelo. E cospe. E aí no final ela E cospe. cospe. Aí eu digo: "Gente, ela ficou igual um camelo e ela nem comeu, ela ainda cospe". E aí eu preciso que observe, porque a seletividade alimentar não é frescura. Porque aí a mãe fala, isso acontece muito. Aí vamos imaginar assim, já estou falando da criança maiorzinha. "Ah, então lá em casa não come chuchu, cenoura, abacate, abóbora, abacaxi, porque não gosta". Por quê? Quando oferta, cospe, não consegue mastigar, e aí a família vai começando a tirar, quando vê come 2 alimentos. Come sei lá o quê e sei lá o quê. Então é pensar: "Ah, então todo mundo que não come tem a língua presa". Eu não falei isso. Sim. Mas precisa observar para ver se essa criança não é língua presa, mas se ela tem uma musculatura mais rígida, se ela tem uma língua mais flácida e aí ela não consegue.
Então, tem que saber se tem uma disfunção oral ali, porque a língua presa é uma disfunção oral. Então, precisa entender essa boca antes de tira daqui, tira dali, tira daqui. Quando você vê, ela come o quê mesmo? E a Com 2 tendência é anos. meio que Quase isso, nada. né, o que a criança vai aceitando, a gente sabe É, que aceita, oferece é, mais, é. e a Vai gente acaba se facilitando para a acostumando um E criança, vai pouco, então é. é facilitando. aquele arroz Aham. empapado, É. é aquele Mas ela legume adora. Ela come Mas desfazendo. ela bem, adora, né, ela por que come muito não? bem. Não vou comer? É aquele peito que lá de trás jorrava. Não vou mamar? Vou mamar. Vou comer. E aí, quando a gente pensa na seletividade, não vou nem falar da seletividade, na dificuldade com alguns alimentos. Eu atendo crianças que eu fico assim, cara, bizarro. Eu já atendi uma criança que ela só, com 3 anos, só líquido. Eu ficava, cara, é surreal. Com 3 anos só no líquido. E o líquido na mamadeira. Aí eu, como assim líquido na mamadeira? E eu tentei no copo, aí eu peguei um copo mais bonito que tinha na casa, aquele copo da Cinderela. Não foi. E aí aquele freio estava ali me dando bom dia. Falei, como é que ninguém nunca viu isso? Sabe? Então, assim, tem que ter um olhar e entender que no início da introdução alimentar, sim, tem um período de adaptação, a gente sabe disso. É tudo muito novo, né? Eu estava acostumada com líquido, agora eu vou ter que mastigar, vou ter que, né, outra textura, outro gosto, mas tem que ter um olharzinho, sabe? Porque senão as coisas vão passando. E aí, eu até digo isso, eu tenho três frases assim, né? Um bordão. A amamentação não tem que doer, atraso de fala não é preguiça e seletividade alimentar não é frescura. Porque senão colocam tudo no mesmo saco e o povo vai vivendo. E vai vivendo E vai também, tá? vivendo. E vai vivendo, e vai vivendo. É. Ah, tu só come fast food? Tá show também. Ah, tu não mamou no peito? Ah, tá bom também. Ah, tu não fala Flamengo, não. Tu fala errado? Ah, tá bom também. É, o nosso papel como pediatra é realmente ali todo mês insistir, né, Sim, nessas questões, então, em oferecer a diversidade de alimento, em progressão de textura, né, que às vezes a família tem um pouco de resistência, Até mas pelo também medo, né. identificar que se a família tenta e não consegue, pode ter é. alguma questão aí que realmente precisa de uma avaliação mais especializada. Porque às vezes, teve alguma vez que eu já precisei encaminhar e que a mãe falou: "Mas por quê? Ela não tá comendo nada, mas por que que eu preciso de fonoaudiólogo? O que que isso tem a É ver?" de novo, é não Porque pode ser uma entender, A né? disfunção necessidade, oral, então a gente É. explicar isso para a família, que, a disfunção oral não é só lá atrás no freio curto, ela Não, pode se manifestar sim, quando a criança já é mais velha, então ter sim. esses sinais que aí precisa de um olhar mais É, e especializado. normalmente na criança maior é nessa questão da comida mesmo, né, porque ela não fala, a amamentação já ficou e se tiver agora, entre aspas, ela já está comendo, então ela faz mais coisas com a boca, né. É. Então assim, e aí a disfunção oral que bom isso que você falou, não é só a língua presa. Tem bebês que têm a língua mole, a língua flácida, né. Tem bebês que são travados e não é por conta de língua presa, é uma hipertrofia que eles ficam e aí, até eles entenderem que eles precisam fazer isso, a comida entra pelo meio, né, e aí precisa vir aqui, aí precisa vir ali. Claro que é negócio no livro que dizem que a gente tem que mastigar sei lá quantas vezes, 80 vezes, eu não É, consigo não, Ninguém gente. mastiga, né. Espera dá Ninguém mastiga. licença, né. Então assim, mas precisa minimamente Ser dar uma mastigado. triturada no bolo, porque senão aqui não vai descer e vai engasgar. E ver engasgo, eu sempre falo isso. Gente, ver engasgo já é ruim, imagina tu ver o engasgo do seu. Eu Sim. acho que até um pediatra esquece que naquela hora como faz a manobra, porque é o teu que tá ali, né. Então, assim, é entender que lá atrás pode não ter aparecido a língua presa, alguma disfunção oral, sei lá qual foi, mas agora se tem alguns sinais e a mudança de textura é normalmente quando a família procura. Porque a família sabe que com 6 meses vai ser levemente amassado, show. Ela também sabe, porque o pediatra falou, que tem um período de adaptação, então ela coloca aquilo na cabeça que está adaptando, mas vai adaptar até quantos anos? 15. exatamente. E aí chega uma hora que o pediatra fala: "Olha, agora nós vamos mudar a textura", e aí vocês mudam de acordo com o que vocês estão vendo ali, tem uns que mudam com 10, com 11, com 12, enfim. E aí quando vai pro seco, né, porque eu digo que arroz e feijão não é feijão e arroz, é arroz e feijão, porque senão também tu coloca uma piscina de feijão, o arroz nadou. E aí você vê que a criança e aí a mãe começa nos artifícios: "Ah, vou fazer empapado. Uhum. Ah, vou bater o feijão rapidinho", porque, pô, tá tudo ali, É. só tá batido. Tem que comer caroço? Ué, tem, né, tem que comer caroço e a linguinha tem que ir lá e tirar o caroço, ó. A língua tem que ir lá e tirar o caroço do suposto dente que não tem dente ainda se não tiver, então, ó,
entendeu? E aí quando você chega no cocô e vê aquele caroção de feijão, tu sabe que é uma criança que só Engoliu. Engoliu. engoliu, porque tu encontra o maior pedação de cenoura, o maior pedação de feijão no cocô, pedaço da carne. E a gente aproveitando essa criança que cresceu um pouquinho, fala um pouquinho do que é esperado aí pra fala, cada faixa etária, eu acho que é uma coisa que tem gerado muita ansiedade também, E às vezes a muitas mãe dúvidas, né, muitas dúvidas, às também. vezes chega um bebê muito novinho, ainda não tá falando nada. Então assim, resumidamente, né, o que que a gente espera aí? O desenvolvimento é aquilo, né, construindo um castelo mesmo, todo dia tem um negocinho, todo dia tem um negocinho, e aí eu tô crescendo, tô escutando minha mãe falar comigo, meu pai, a tia, a moça da cre a tia da creche, tô escutando, tô só absorvendo, a gente tem até os 2 anos para o cérebro absorver tudo que ele pode e o que ele não pode também. Tem crianças pequenas que elas falam palavrão, mas elas não falam palavrão, elas só repetem, porque ela escutou a mãe dela xingar e ela repetiu. Então, assim, eu brinco que até 2 anos, cara, bombardeia de estímulo, sabe? Porque a gente precisa que esse castelo ele seja construído. E aí, comunicação é fala, né, gente? Como é que eu vou falar para você? Não. E aí, por isso que eu falo que atraso de fala não é preguiça. Então, o que que a gente espera ali pequenininho? Eu brinco que na hora do perrengue vira mamá e o papá, né? Mamá, mamá, porque é fácil, que é o balbucio. Então, essa criança ali com. Cada criança também tem seu tempo, né? Sim. Mas um seu tempo entre aspas. Até um Tem, certo momento ela tem o óbvio. tempo dela, Senão, né. uma mamá vai sair com 2 anos, a mãe vai falar: que bom, tá Tá balbuciando. falando. Então, assim, tem criança que com 7 meses fica mamã. Tem criança com 9, mas tá ali. Ufa. Porque com 1 aninho já tem que rolar um mamá com intenção de mamãe, um papá com intenção de papai, e aí sempre a primeira palavrinha que fala é o papá. E não sei por quê, porque quando a gente pensa, por que que são as 2 primeiras palavras de mamá e papá? Porque são fonemas bilabiais, é fácil de você falar mamá, é só lábio que trabalha, papá é só lábio que trabalha. E aí normalmente vai um outro também, que é a avó, então rola um bobó, porque vem com B também, que é no lábio. Não vai chegar um não vai, ele não vai saber que ele tem que fazer um vento, é mais difícil. Então assim, cada dia essa família no convívio, "E agora nós vamos tomar banho, vamos lavar a cabeça, e agora você vai almoçar, nossa, essa cenoura tá gostosa". Esse estímulo auditivo para essa criança escutando, entendendo, ela vai gradativamente falando, mas é um gradativamente que é muito rápido. Não tem como essa criança vai aprendendo, né, e vai somando. E ao mesmo tempo que isso vai somando com significado, não dá para eu olhar para ali e falar: "Mamá", não, mamá só pode ser a minha mãe ou meu mamá. Não dá para eu olhar para o meu pai, que é o papá, e virar para a bola e falar papá. Então essas palavras elas precisam ter significado e ser um crescente. E aí é um crescente com números. Então a gente espera que com 1 ano e 6 meses, que são os benditos 18 meses, que pra gente é um marco de fala, que ela esteja falando em torno de 50. Mãe faz logo assim, ó. Já ouvi muita mãe falando que conta. Eu estava É. Não, então, contando aí as eu tô aqui, palavras. cara, mas se você pensar aqui, ó, oi, sim, não, dá, quer, bobó, bó de bola, papá de papá, comida, ou papai, mamá de mamãe de mamá. E aí você vai pensando que rola, vai indo. Ele sabe que a irmã é irmã. Ai, mas irmã ou mã? Tá, rolou um mã, mas ele sabe que ela é a irmã. Chamando a irmã, né, Ele uma coisa sabe. direcionada. Ele sabe que a ua é a rua. Então, assim, e aí quando você conta, rola. Posso fazer uma avaliação de atraso de fala com 1 ano e 2 meses? Porque fala 4. Não, vamos mudar o estímulo da casa? Como é que é na sua casa? E aí, vamos mudar, tal, tal, tal. Ai, mas e com 1 ano e 4? Ó, é aquela mesma mãe, de 1 ano e 2. E com 1 ano e 4, eu posso fazer uma avaliação de atraso de fala? Mas como é que tá na sua casa? De novo eu falo isso. E aí, com 1 ano e 6, se essa mãe chega para mim e fala: "Olha, aqui a pediatra pediu para avaliar, porque ela não viu lá de 9 meses, 10, 1 ano, né, que não rolou um progresso, não tá, ou não tá ou nem nunca começou". E aí começa. E aí faz uma avaliação. Por quê? Porque olha como é que isso é assim, 18 meses, né, mais ou menos 50 palavras daquilo que a gente fala no nosso dia a dia, tá. Com 2 anos essa criança tem que estar falando, espera-se, né, 200. E com início de frase de 2, tipo: "Mamãe dá". "Papá, tchau".
que ele já sabe que é o tchau. São coisas do dia a dia, né, mamãe dá, mamãe xixi, mamãe cocô. "Irmão, não!". Só que nem sempre se crescer e aí até as famílias entenderem que comunicação é fala, comunicação não é ir até a geladeira pegando a mãozinha e apontando, não é isso. "Ah, mas ele tem a intenção", tem. Ele compreende que o que ele quer tá lá e ele pega e leva. Aí fica os 2 olhando pra geladeira. Aí ele fica: tipo: "Abre minha filha a geladeira". Aí ela abre, ele continua ali no e ela também muda. Uhum. E aí o que que eu falo: "Mãe, primeira coisa que você tem que fazer, o que que você quer filho, a uva ou a maçã?". Não deixa ele ficar ali: Porque "Filho, senão a a criança se maçã". estressa também, né, que Sim, ela não e é não teve nem entendida e não comunicação, tem sabe. E aí, de novo, a casa precisa dar o estímulo. E eu já atendi uma família, essa bem específica eu sempre falo, 2 anos e um pouquinho não falava, mas o pai queria que ele brincasse na bicicletinha de equilíbrio. Aí eu esperei o pai mostrar a bicicletinha de equilíbrio que ele já ficava na bicicletinha. Aí eu perguntei: "Qual é a sua profissão? Você trabalha com o quê?". Aí ele: "Sou professor de educação física". Aí eu: "Ah, então faz sentido. Você quer que ele fique na bicicleta de equilíbrio e você esquece que ele tem que falar?". Olha só o que que eu quis dizer, que o pai estava priorizando o equilíbrio dele na bicicleta, mas o neném não falava nem neném não, mas a criança não falava nem mamãe. E aí nós temos que entender que se a avó fosse ficar um dia com aquela criança, porque a mãe precisou ir ao médico com o pai, como que ia ser a comunicação? se ela sai do ambiente onde ela sabe onde está tudo, ela não consegue mais te E mostrar o que ela precisa quer, entender né. que a criança, ela aprende pela repetição. Ela precisa Exatamente, ouvir falar. Então exatamente, você tem que nomear as coisas para as crianças, para ele poder ir exatamente. aprendendo qual é o Não tem nome jeito, não daquilo. tem jeito. E é aquela casa assim: "Ah, isso acontece tanto. Ah, mas eu não falo muito, eu e meu marido, nós somos mais quietinhos". Eu falei: "Cara, pelo amor de Deus, Vamos fala, conversar agora, fala né. tudo. Não quer falar entre vocês, que vocês têm um vergonha do outro, sei lá o quê? Cara, fala com a criança, leva pra ir ao banheiro e mostra a barriga e fala: "Ó, agora nós vamos na hora do banho", gente, que coisa mais legal estimular na hora do banho. "E ó, vamos lá tomar banho agora. Vou tirar seu short, vou tirar sua fralda, vou te dar e adoro esse shampoo. Vamos lavar a cabeça? Sua cabeça tá cheirosa. Ih, deixa eu lavar seu barrigão. Meu Deus, você tá muito barrigudo". E ainda fazendo assim, expressão. Porque tem criança que não conhece expressão. Adoro falar sobre fala, adoro. E aí, quando eu vou fazer a avaliação, eu fico: "Mãe, o seu filho sabe quando você tá triste? Se você fizer uma expressão de triste agora, ele vai saber?". "Não". "E se você estiver muito feliz porque você foi promovida?". "Não". "Então aproveita a hora do banho". "Filho, sua barriga é muito grande, eu fico muito feliz". Que aí ele vai ver que ela cara, ele vai falar assim: "Gente, toda vez que ela ri assim, é que ela tá feliz". "Ih, filho, você tá com chulé, você não tomou banho ontem direito não? Ih, eu tô até sabe, então se essa família não tem som, o cérebro estaria assim, ó. E agora me tira uma dúvida, esse som pode vir da televisão? É. Das telas em Das geral. telas que aprende as cores, aprende os números, Mariana conta 1, 2, É, mas 3. tem vídeo que Ensina, ensina, não né. é? Não é A isso? Mariana conta, A eu já vou Mariana assistir. conta 1, 2, 3. Então, gente, é só a gente pensar, é muito mais legal eu sentar no sofá com meu prato de comida e ficar vendo televisão e comendo, eu não sei nem o que que eu tô comendo, eu tô juntando sei lá o quê, eu juntei a farofa com arroz e feijão e tô. Cara, é muito mais fácil para eles também sentarem pra televisão e ficar vendo. Que cor são os desenhos? Vamos voltar lá atrás, no atraso de fala do meu filho, né, porque se eu falo de amamentação, porque foi péssima com a Ana Luísa, se eu falo de atraso de fala, porque o Pedro teve atraso de fala, também teve uma amamentação péssima, eu tenho tudo isso. O Pedro tinha uma pessoa que cuidava dele e era o boom da galinha. A galinha estava bombando muito. Quais as cores da galinha mesmo? Azul, 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 branca. amarelo, vermelho. vermelho. O Pedro ficava. A pessoa que cuidava do Pedro, ela tem boca até hoje, ela não fala. E eu precisava trabalhar. Então ela ficava fazendo as coisas e o Pedro vendo galinha. Ela não estimulava com ela falando. E o Pedro via a galinha e ficava assim, ó, louco. Porque o que que chama a atenção da criança na televisão? Esquece um pouco do som. O que que chama? Cor, né. Eles ficam assim, é um negócio muito legal. Eles não estão nem aí se a Peppa tá pulando na poça de lama e ela não obedeceu a mãe dela, não tá nem aí. Ela não sabe nem que a Peppa é um porco. O que que Peppa é? É um É um Um porco, porco. é Ela um não tá nem aí que a porquinho. Peppa é um É um porco. porquinho. É, deu um branco agora. Tá olhando aquilo ali. Então é ela no silêncio. Tudo bem, tá tendo som dali, tá, beleza. Mas o que tá chamando a atenção ali é o colorido. Então é ela, tem nem interação. E aí a mãe tá lavando roupa, a mãe tá cuidando do outro filho, a mãe tá fazendo a comida e a criança tá ali.
E aí você quer que ela tenha vontade de falar? Nem precisa, né. Não, não tem Nem como. precisa. Então, assim, tem muitos, muitos, muitos desenhos ruins. Mas aí você vai falar assim: "Ah, então você é contra telas, mas você não sabe o que que eu passo na minha casa". E aí eu falo: "Minha avaliação de atraso de fala, ela é sempre domiciliar, porque eu preciso entender como que é naquela casa". Ah, é uma casa com 3 babás. Ah, é uma casa que fica com a avó de 84 anos. Ah, é uma casa com a babá que não fala. Ah, é uma casa que fica com o pai e mãe no home office. Então eu preciso entender para ver por que que a televisão entra, como entra e o que entra. E aí, não tem como apontar dedo para as famílias, sabe, é a minha opinião. Não, com certeza. Mas nós sabemos que é ela e ela olhando aquilo ali. Aí para dar uma piorada, a mãe não sei se é piorar, a mãe não sabe. A mãe coloca Mariana conta um, a mãe coloca cores, números, letras e formas, aí eu fico: "Para que que ele vai querer saber que o amarelo é amarelo se ele não fala 'oi'?". Sim. "Mas isso não é bom não?". Falei: "Para que que ele vai saber que o vermelho é vermelho?". Vai adiantar em quê? Não, ele tem que saber que mamãe é mamãe. E aí as famílias normalmente elas ensinam cores, números e formas. Então, se você está aí, está assistindo isso, não ensina para o seu filho que não fala ainda cores, números e formas. Ele não quer saber que o redondo é redondo, porque na festa de 1 ano ganha aquele brinquedo de encaixe, Sim. parte motora. Muito. Encaixa o redondo no círculo, quadradinho no quadrado, e aí não precisa círculo, quadrado, hein, quadrado, coloca no quadrado. Gente, vamos pensar que ele tem que colocar, se ele conseguir visualmente colocar, maravilha. E aí depois, aí eu chego e a mãe fala assim: "Vai lá filho, mostra pra ela cadê o redondo, cadê o círculo?". Aí a criança vai lá e coloca o círculo, de tanto que ele coloca no círculo, mas ele não fala mamãe. Sim. Então, assim, tem muito que orientar as famílias, muito. E aí, só voltando um pouquinho nos desenhos, para dar uma piorada na situação de telas, aí coloca Macha e Urso. Onde já se viu um urso falar? Porque o urso é um animal, né? O urso não fala. E aí tem vários desenhos. Aquele desenho que o. Eu tenho até um post sobre isso. Os desenhos, para não ver, e rendeu foi assunto. Existe um desenho que agora eu não lembro, porque eu pesquisei, que os bonecos são todos com o cabelo para frente. Então você não vê nada. Você só vê que é igual um pocoyo da O vida. Pocoyo que ele não Pocoyo, fala, né. esquece que o pocoyo tem a questão do autismo, que depois descobriram. O pocoyo não fala, Mister Bean fala. E aí você vai ficar vendo hum, criança vai achar que ela também pode ficar no Então até na hora de ver alguma coisa, se necessário for, saber o que ver. E controlar tempo, né, gente, porque assim, eu sei que você tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar do outro filho. Pô, mas se assim, já tá precisando de ajuda com atraso de fala, você vai deixar ligado o dia inteiro, você vai deixar ligado um tempão, mesmo a gente entendendo que cada família tem uma real necessidade, mas é só ter o entendimento, né, O que uso precisa abusivo de telas, eu acho que é é, Que isso que é a mais a gente questão, né. precisa discutir mais, né, e aí você até acha nas e aí consultas. você sabe o que que dá uma piorada só um cadinho mais? É a criança que tá ali o dia inteiro ainda tá de chupetinha, aí aquela cena Meg Simpson. Aí o prazer está instalado real, porque a chupeta é prazer, né. Por isso que agora os adultos estão chupando chupeta, né, por conta de tensão, estresse, enfim. Aí ele está ali no prazer da chupeta e vendo televisão, quer um mundo melhor? E aí o mundo melhor para quem? Para a mãe que está fazendo almoço, trabalhando. Mas ele vai querer falar para quê? Ele não tem nem tempo, né, porque a chupeta tá na boca o dia inteiro. E aí a gente tem que dar uma dosada nos negócios, sabe. E falando em chupeta, qual a sua opinião sobre as chupetas, uso de chupeta? Então é isso de novo, que todo mundo já sabe o que eu vou falar. Todo mundo sabe que ela vai deformar a arcada dentária, e deixa que o dentista explica. É. E aí a família vai usar ou não, independente do que eu falar. Eu vou explicar a ela, até a página 2 o que essa chupeta vai causar na boca. Vai fazer a criança ficar com a boca respirando pela boca, porque ela pesa, é um elefante dentro de um fusquinha, essa chupeta pesa, e ela vai ficar respiradora oral. Isso porque ela tem 2 buracos para respirar, mas ela vai respirar pelo buraco que é maior. Mas a chupeta, se eu falar: "Não chupa", se a mãe tiver que dar, eu vou embora, ela vai dar. Mas se eu posso explicar a ela o que que causa, eu vou explicar como eu sempre faço. Mas a chupeta é uma decisão da família. A única coisa que eu digo, assim, depois que eu explico é: se eu tenho 2 tipos de chupeta à venda aí, a de bico redondo e a de bico ortodôntico.
Se eu puder ir para essa daqui, eu estou causando um pouquinho menos problema em relação a essa aqui, mas que também já tem estudos que comprovam que essa detona tanto quanto essa. Detona também, mas essa detona um pouquinho mais, essa aqui um pouquinho menos. Então aquela da moda redonda, que compra lá nos Estados Unidos, que tu Aham. ainda enfia o dedo no buraco, aquela é o elefante literalmente entrando no Fusca. Essa daqui vai detonar também? Vai deformar a arcada dentária? Vai. Mas aí você tem que pensar na sua realidade, no seu tempo. De novo, vou comparando elas telas. Se você deixar na televisão o dia inteiro, vai dar ruim. Se você deixar na chupeta o dia inteiro, também vai. Então é ter ali um tal do Um equilíbrio, né? discernimento, Tudo é e aí não equilíbrio. sou eu que vou apontar dedo. Aquele bebê que mama, se você deixar ele chupando chupeta, ele pode ter confusão de bicos aqui, ele pode largar seu peito. Qual é o preço que você quer pagar? Quero pagar. Então tá tudo bem também. Quem sou eu para ficar É. apontando Faz dedos? parte do nosso trabalho a gente orientar, E é isso. né. Então a decisão é da É da família. A gente Sempre. orienta e fala riscos e benefícios para tudo, É isso. mas E a cada um decisão é da também sabe a família. sua necessidade, aonde seu calo aperta, para onde É o que isso. funciona na sua família, né. Exatamente. Então a pessoa Eu tem acho só que engraçado quando a mãe fala assim: "Menina, então, mas a minha mais velha chupou chupeta o tempo inteiro e não aconteceu nada com a arcada dentária". Quando tu vai olhar, não deve ter acontecido mesmo. A deformidade da arcada, virar uma pessoa, né, porque ela vira criança, depois ela vira adulto, respirador oral, vai acontecer sim, tá, vai acontecer. Uns mais, uns menos. Mas é só a gente orientar e deixa no colinho deles, o que eles decidirem, eles decidiram. E uma Exatamente. pergunta aí da criancinha maior, a gagueira, quando a gente tem que suspeitar, se incomodar com a gagueira? É, a gagueira ela é normal, né, porque é como se nosso cérebro pensasse mais rápido do que a nossa fala, não tem um sincronismo, né. Eu, por exemplo, falo muito rápido, porque eu também penso muito rápido. Mas a gagueira, a gente espera que ela possa vir a acontecer. Mas aí quando ficar preocupado, quando isso passa, ela normalmente pode acontecer ali entre 2 e pouco, 3. Mas aí a gente tem que pensar na frequência e no tempo. Então, se isso daqui passou ali, ai, receita de bolo, não, mas se essa gagueira passou ali dos 6 meses, você está vendo que essa criança não destravou e ela continuou, então você tem que pensar nesse tempo e nessa intensidade e procurar fono. Porque esperar acaba que pode vir. Vem numa minoria nessa idade. É. Vem numa minoria bem pequenininha, né? Mas se veio, não acha que ela. Espera-se que ela vai embora também, né? Ela veio, ela vai. Mas se não, preste atenção nessa intensidade nesse tempo. Passou ali dos 6 meses, fono. Bom, né. De novo a fono. De novo. E aí a outra questão também importante da gente falar é a importância da fono também para os transtornos em gerais, né. Então, principalmente o transtorno do espectro autista, o trabalho da fono nesse sentido, que tem que ser um trabalho diferenciado, né, É. mas que começa lá no atraso de fala, né. Aham. Então começa com essa criança que muito provavelmente tem um atraso de fala, que precisou de uma avaliação e aí vai continuar o segmento. Então essa avaliação inicial, o que que vocês tentam observar durante esse atraso de fala? São 2 coisas diferentes e é um assunto que hoje mexe muito com as famílias. Por conta do excesso não, mas assim, por conta de tudo que se vê, porque acaba que as redes sociais ela tem ali um boom para você ver tudo que você quer, né. Quando a gente fala de autismo, a gente tem que pensar que nem todo atraso de fala é autismo, né, senão teríamos um Sim, mundo de autistas. Mas quando eu vou fazer uma avaliação, eu já consigo não sou eu ali que vou falar alguma coisa, mas eu já consigo ver umas brincadeiras sem sentido, um comportamentozinho ali que eu não estava nem esperando, eu consigo ver algumas coisas, não pontuo, porque eu sempre gosto de posicionar o pediatra: "O que que você claro. achou disso? Você já tinha visto isso?". Porque no consultório o pediatra está ali para fazer o trabalho dele, mas nem sempre ele vê, porque não mostrou, porque não deu para ver, enfim. Então assim, eu observo muitas coisas e coloco nesse relatório. E aí, lá na frente, quando a gente tem que pensar que sim, o atraso de fala é um dos indicativos do autismo, mas nem todo atraso de fala é autismo, o autismo é num geral. E aí, com vários outros sinais. Mas quando eu falo de fonoaudiologia, eu sempre digo que quem trabalha com o que trabalha tem que ser especialista. Eu não tenho nenhuma competência para trabalhar com terapia de autismo. Por quê? Porque eu não tenho especialidade nisso. O que eu faço para atraso de fala aqui tem que ser uma outra conduta, uma outra fala, abordagem, metodologia, tem todos esses trabalhos aí maravilhosos.
para quem sabe é especialista nisso. Então, quando eu chego, atendo uma criança que a mãe já tem um diagnóstico de autismo, primeira pergunta que eu faço, de fofoqueira mesmo, a fono que está cuidando, que está tratando, ela é especialista? Aí ela, não sei, eu falei, então procura saber. Porque é diferente. Com Você tem certeza. vários lugares aí, vários cursos hoje em dia sensacionais, focados, porque eles precisam ter uma outra linha, né, assim, de trabalho. E aí, o ideal, na minha, ai, você está falando besteira. Eu acho que tudo quando você trabalha com um especialista, o negócio tem um outro olhar. Foi um prazer te receber, Renato, mas eu queria saber se você quer deixar uma mensagem para as famílias em casa, uma mensagem final para a gente fechar assim com chave de ouro esse episódio que foi maravilhoso. Um bate-papo incrível mesmo. Que Muito muito se obrigada por todo fala. o conhecimento que você trouxe aí pra gente. Eu adoro falar ainda mais porque é conhecimento e vivência. Sim. Então, do momento que eu fui obrigada a amamentar com o peito sangrando, eu hoje não vou fazer isso com nenhuma mãe, porque eu fui obrigada. Então, ninguém me ouviu. E do mesmo jeito que meu filho tinha atraso de fala e ninguém falava, ah, mas você já era fono, beleza, mas dentro da minha casa eu sou mãe. Então, hoje eu quero com que ninguém passe por isso, né? E aí, para você, vou te falar 3 coisas. Amamentar não tem que ter dor. Seletividade alimentar não é frescura e atraso de fala não é preguiça. Olha para sua casa, se você está passando por algum desses momentos aí, né, no bebezinho na amamentação, no maiorzinho na comida e no maiorzão na fala, não deixe ninguém falar isso para você não, porque o quanto antes você buscar ajuda, o quanto antes seu filho vai ser ajudado. Posso deixar meu Instagram? Claro, com Lá no certeza. meu Instagram tem muito material daquilo que eu estudo, que eu acredito e que eu vivi. Mas não é só porque eu vivi, é porque eu estudo e entendo um pouquinho. Então, meu Instagram é Fono para seu filho. Isso aí. Muito obrigada, Renata. E até a próxima, pessoal. Até o Até a próximo próxima. episódio. Amei, obrigada!